Alô, amigos, ouvintes da Rádio Nacional, querida plateia, muito bem-vindos, boa tarde. Para começar o trabalho de hoje um programa bem especial, vamos chamar aqui os músicos, nossos queridos músicos. Lado direito, André Belliene, no violão de 6 cordas. Seu companheiro de todas as baixarias, no bom sentido, Tony 7 cordas. Antônio Rocha na flauta, flautim, também nosso seresteiro na voz. Ronaldo no bandolim. Jorge Filho no cavaco. E hoje, totalmente recuperado, nosso queridíssimo, lendário, músico espetacular, Jorginho do Pandeiro. Bem-vindo! Boa tarde, Karina. Boa tarde, auditório. Boa tarde, meus amigos do conjunto. Estamos aí, graças a Deus, estamos aqui para botar mais um barulho no ouvido de vocês. Então vamos lá, vamos começar? Só se for agora. Vamos lá, então. Com vocês, então, para dar início ao programa de hoje, Época de Ouro, Conjunto Época de Ouro.
Você está ouvindo o programa Época de Ouro e eu não anunciei o nome da música de propósito e nem o nome do autor também de propósito, porque, coincidentemente, no dia 27 de janeiro, nasceu, em 1756, um dos maiores compositores do mundo, foi o Mozart. Também no dia 27 de janeiro, porém de 1906, nasceu outro grande compositor, maestro arranjador, figura espetacular, fundamental para a música brasileira, que foi o maestro Radamés Inátali, que temos até a foto dele lá na ponta. E no dia 27 de janeiro, também nasceu o homenageado de hoje, que é o Valdir Azevedo, grande cavaquinista, compositor, de quem ouvimos agora o Carioquinha, com o conjunto Época de Ouro. E hoje o programa vai ser todo dedicado a esse mestre, Valdir Azevedo, detentor de vários sucessos, de várias músicas muito conhecidas. E a gente... Pode falar, pode. Lá vem aquela voz humilhante. Olha só, sente só. É, aquela voz. Boa tarde. Ele dá para locutor, não dá? Eu falo isso para ele, você dá para locutor. Ele e não, você é bom no canto. É. Valdir Azevedo. Tá pesado esse programa. Ô, Carino, esse é o programa de duplo sentido. O Valdir Azevedo, já que a gente falou aqui, eu falei até na frente do Jorginho, desculpa, mas eu fico tão assim... O Valdir Azevedo era um músico assim tão espetacular, né? Que a gente não consegue assim tocar como ele, né? A gente não consegue assim. O Alzier é um excelente cavaquinista, né? Então temos o Valmar também, né? Tem vários assim. Então, mas assim o Valdir Azevedo, rapaz, ele era de uma facilidade para tocar, principalmente as músicas velozes, né? E de uma precisão incrível, né? Precisão, afinação, bom gosto. E ele fez assim as músicas especialmente para nós, né? Os cavaquinistas, né? Então, é um repertório dele, eu tenho lá Valdir, 100 músicas do Valdir. Assim, é uma mais bonita do que a outra, né? É fantástico. Então, eu não poderia deixar de te interromper. Mas pode, quando você quiser. Vamos lá, vamos prosseguir ouvindo Valdir Azevedo, é claro. Vamos agora para Mágoas de um Cavaquinho.
Tá ouvindo o programa Época de Ouro? Esse foi o Mágoas de um Cavaquinho. Triste, né? Melancólico, né? Remete a emoções diferentes. Muito lindo, muito bonito. Hoje, como eu falei no primeiro bloco, hoje é uma homenagem ao Valdir Azevedo. E Valdir Azevedo, pasmem, queria ser padre. E, na verdade, não deu para ser padre, né? E ele foi tentar o sonho de aviador. E foi reprovado na prova de exame médico, no exame cardíaco. Tocou bandolim, tocou violão de 6 cordas, 7 cordas, violão tenor, e casou com a Olinda, que dia? 27 de janeiro. De 1945. Na lua de mel dele, ele foi chamado para fazer um teste para ser cavaquinista na Rádio Clube, no regional do Dilermando Reis. Grande Dilermando Reis, grande solista, ótima pessoa. Trabalhou conosco aqui na Rádio Nacional há muitos anos. E ele nunca tinha tocado cavaquinho. Pois é. Aí deu-se a cisânia, né? Deu-se o problema. Ele resolveu, mas ele era um músico, já era um bom músico, tocava violão tenor, tocava violão e tal. E ele resolveu estudar a tarde toda, a noite toda. No dia seguinte fez o teste de cavaquinho e foi passou de cara. Pouco tempo depois, um ano depois, o Dilermando Reis saiu do conjunto para fazer uma carreira solo e o próprio Valdir Azevedo assumiu, né, como líder do conjunto. E, a partir daí, ele acompanhou centenas de cantores e cantoras, porque o regional daquela época era um desafio, né? Exato. Você conseguir acompanhar qualquer cantor em qualquer tom. Então, o cara vinha lá, desde o cantor amador até o cantor profissional, e o regional tinha essa função, né? Tudo, como dizia o Dino, de ouvido, ele dava o nome ouvidômetro, sei lá. Antenória. Tudo antenória. Exatamente. Tudo na antena, porque não tinha partitura. Você tinha que ter um bom ouvido para trabalhar no conjunto regional naquela época. Então, ele começou a fazer esse tipo ter esse tipo de experiência, né? Que é uma experiência, hoje em dia, muito rara. O Conjunto Época de Ouro, por exemplo, é um conjunto que tem essa prática, né? Eu vejo quando eu converso aqui com o Antônio para tocar uma música, falo com o Tony, qual música, tal música, que tom, qualquer tom, quer dizer, não tem problema. Eles tocam, é um treino, né? Treino de vida, de saber acompanhar qualquer música, O Tony toca em qualquer tom, ele toca em tom mix, tom mi dó, sei. Eu também toco em qualquer tom. Tá olhando para lá, rapaz? É aqui, rapaz. Eu já não olho para aí que eu tenho medo de não te encontrar aí. Ele não conheceu o tom da tua voz. Deixa ele, está desacostumado. Aqui, olha, uma mensagem aqui. Parabéns pelos programas, sempre muito bacanas. Um abraço especial do meu conterrâneo de Niterói, botafoguense, a quem presenteei com um chaveiro, Betonte. Esse conterrâneo é o grande Ronaldo. Vamos lá. Você já deu o Zap de hoje? Quem? Zap. O Zap eu não dei, não. Oh. Zap. É muito papel aqui. WhatsApp, 921 na frente, 9 na frente. Então, 99116836. Vou repetir com calma. Eu falaria diferente. 991168356. Então é assim, 21 991168356. Isso, fica no ritmo, ó. Deixa pra lá. Vamos lá. Depois eu falo mais da biografia do Valdir. A gente segue aqui para ouvir uma valsa linda chamada Chiquita. Aliás, hoje, Jorginho, hoje eu estou nervoso, você sabe, né? Estou nervoso. A minha sogra está aí. A minha sogra está aqui na plateia. Ih, que perigo. A sogra está aí, sabe? Eu fico assim, né? Eu tenho que parecer... Coitada dela. Melhor do que eu sou. Tá difícil, tô uma pilha. Vamos lá, Chiquita.
Você está ouvindo o programa Época de Ouro. Se quiser escrever para cá, o endereço eletrônico é Época de Ouro. Olha o silêncio. Época de Ouro, uma palavra só, @ebc.com.br. Chega para cá para falar com o Jorginho, para mandar recado para o Celcinho, para pedir música, críticas, sugestões. Época de Ouro, @ebc.com.br. É BC quem está dizendo isso. O programa é veiculado todo sábado, meio-dia, pela Rádio Nacional, com reapresentação no domingo, 9 horas da manhã. E veiculado na Rádio Nacional FM de Brasília, todo domingo, meio-dia. Certo? Ouvimos agora o Chiquita, essa valsa linda do Valdir Azevedo. Eu queria falar mais um pouquinho. Valdir Azevedo, então, ele começou a trabalhar na Rádio Clube. E 2 andares acima da Rádio Clube... Rádio Clube do Brasil. Do Brasil. O nome da rádio era Rádio Clube do Brasil. E ele, 2 andares acima, existia a gravadora Continental. Qual o diretor artístico era o Braguinha, o famoso compositor Braguinha. E o Valdir Azevedo, naquelas apresentações, ele sempre tocava suas músicas, né? Entre elas o Brasileirinho, que era uma música que ele trabalhava e tal, mas nunca tinha sido gravada. E os músicos e o pessoal técnico da rádio ficava muito impressionado com a música, foram falar com o Braguinha desceu 2 andares, foi ouvir. O Valdir Azevedo se encantou pela música, realmente uma música muito diferente, né? Um choro muito diferente, e gravou. A música vendeu muito, tocou muito, e o Valdir Azevedo ganhou uma bolada de cara, um dinheiro que ele nunca tinha visto, ganhou 240 contos de réis, era dinheiro pacas. Naquela época representava $16 mil. O dólar valia muito mais do que vale hoje. Pra vocês terem uma ideia, ele comprou uma casa, um apartamento e um carro. Com esse dinheiro. Então mudou a vida dele. Em 49, 50 ele foi o Delicado, né? E 51 o Delicado deu um branco. Em 51 o outro sucesso dele. 3 grandes sucessos, né? O Pedacinhos do Céu em 50 e o Delicado em 51. Então, a partir daí, ele fez uma carreira e começou a fazer turnês pelo Brasil e pelo exterior e tal, uma carreira de sucesso em função desse sucesso, dessas 3 músicas, né? Músicas muito simples, como o Jorge falou, músicas muito feitas para o cavaquinho e uma simplicidade enorme e que funcionaram muito bem, né? E aí é motivo da gente conversar depois sobre essa história do choro complicado, o choro mais rebuscado, como o choro do Jacó do Bandolim, pois até o Antônio pode falar um pouco disso, e o choro mais simples, como o choro do Valdir Azevedo. Fala, Ronaldo. O Valdir, eu toquei com ele também algumas 4, 5 vezes, foi até engraçado. Uma ocasião na TV Tupi, o Jorginho estava lá. Bom, o cachê nós não recebemos porque pegou fogo a TV Tupi, logo em seguida. Não lembro se foi um programa do Ronivon, e nós fomos tocar lá. Então era o Época de Ouro, e na frente assim o Altamira e o Valdir Azevedo. Mas eu era muito moleque, né? E o Dino ficava assim, principalmente o Dino, né? Que era um músico já vivido, ele ficava assim: não dá chance para ele, se mete no meio do microfone, porque ele se tortava todo para tocar. Eu fui me afastando do microfone e praticamente assisti o show deles. Mas deixa eu te contar uma história aqui. Uma ocasião, eu estava aqui fazendo um show. Aqui no Rio, e estava o presidente da Aerolíneas Argentina, isso foi início dos anos 80, mais ou menos.
E ele falou, pois é, você sabe que eu assisti o Valdir Azevedo no Ano Novo, virada de ano no campo do Boca Júnior. Ele tocou para mais de 60 mil pessoas lá, aquele estádio lotado, que eu não sei que tipo de hábito que era naquela ocasião, ele dando show lá. Você tocando possivelmente o Delicado, Brasileirinho, essas coisas. E é um senhor show, né? Tocar para mais de 50 mil pessoas fora do seu país. Vamos lá? Maravilha. Vamos ouvir agora o Vê Se Gostas. É um choro super legal do Valdir Azevedo. está ouvindo o programa Época de Ouro, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM de Brasília. Quero chamar para cá um músico diretamente de BH, de Belo Horizonte, Belzonte. Músico da melhor qualidade, um cavaquinista espetacular, dono de um bar lá, para vocês terem ideia. O nome do bar do cara, Pedacinhos do Céu. Então você vê que é um
né, aficionado na obra do Valdir Azevedo e toca muito cavaquinho e vem para cá hoje se apresentar como convidado especial. Venha para cá, Alzier Vinícius. Bem-vindo. Quero saber se você trouxe aquela cachaçinha. Não, ele convida, ele embroma a gente. A cachaçinha a gente usa para afinar o cavaco, usa para tudo, para dar inspiração também, tem? Olha a pinta do cara. Gozador, né? Se eu soubesse disso, te aposto aquele meu S120, branco. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Jorginho, obrigado pelo convite, a turma toda aqui, meus amigos, né? Todos estiveram no Pedacinhos do Céu, né? O que fez daquele lugar um lugar abençoado. Então, obrigado por estar aqui. Valdir Azevedo. Tem um pedacinho lá, tem um pedaço cativo lá. Né? E o pedacinho do céu foi inaugurado por Dona Olinda Azevedo, a viúva do Valdir, que foi muito minha amiga. A filha até viria hoje, mas o marido teve um problema e ela não pôde, a Marli Azevedo. Então, é um botiquinho simples que a gente toca com muito carinho para homenagear a memória de Valdir Azevedo. E eu tento, na medida do possível, principalmente passar para a turma mais nova, né? O que foi o Valdir Azevedo, as outras coisas que não saíram por causa do... O Valdir foi um popstar, né, brasileirinho, Pedacinhos do Céu. Então, o Valdir tem uma obra linda que não saiu por causa desse show. Então, vou tocar alguma coisa para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Obrigado. Vamos lá. Alzier. A gente começa com o nome do bar dele, né? Dos grandes sucessos do Valdir Azevedo, que é o Pedacinhos do Céu, que é lindo, por sinal.
está ouvindo o programa Época de Ouro. Maravilha, né? Alzir Vinícius, Pedacinhos do Céu. O Pedacinhos que viria se tornar a música da minha vida, né? Porque foi feita para duas crianças, né? As filhas do Valdir, Miriam, que morreu muito cedo, e a Marli. Então, o Pedacinhos do Céu virou porque Alzir é do Pedacinhos, o Pedacinhos do Céu do Alzir. Então, ficou tudo muito... Eu adoro. É lindo mesmo. Vamos lá, a gente vai ouvir agora, ainda com a Alzir, vai tocar um monte de música para a gente hoje, muito bom. É um choro chamado Choro Novo em Dó. Muito bom. Alzir Vinícius, esse foi o Choro Novo em Dó. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM de Brasília. Estamos fazendo hoje uma singela homenagem ao grande compositor, né, instrumentista Valdir Azevedo. Dizem que ele tinha um som, para quem nunca ouviu as gravações do Valdir, tinha um som muito grande, né? Um som espetacular, né? Muito diferente do som do cavaquinho, dos outros cavaquinhos que a gente ouve. E não sei essa avaliação, né, Jorge? Dizem que ele tocava primeiro com as cordas muito afastadas do instrumento, né? Tinha uma técnica de tocar com a corda muito
afastada. Ele tinha uns truques aí, né? Como é que é isso? Como é que ele conseguia tirar esse som do... O cavaquinho é o seguinte... Aliás, o violão também é um instrumento de corda. Quando você afasta ele do traste, né? Ele fica com mais ganho. E o Valdir, ele tinha uma palhetada muito pesada, ele tinha a mão pesada, né, o Alzir? Ele tirava um som bem forte. E essa coisa de você afastar a corda da escala... não dificulta a execução? Ele era muito bom, né? Eu também observava que ele tocava... O que era dificuldade para a gente não era para ele. Vendo os vídeos, eu observo que ele tocava com a mão solta, né? Ele era um gênio, solta né? do instrumento. E ele não era a mão... Ele não prendia o braço no instrumento para tocar. Então, Gênio a mão solta, né? com as cordas. Isso conferia ao cavaquinho dele uma sonoridade toda especial que nunca mais eu ouvi um cavaquinho com aquele som, né? Sabe por quê que o cavaquinho de Valdir tinha esse som? Eu gravava muito na Continental. E um dia eu cheguei lá, o estúdio estava armado com os tapumes, para não deixar o som do pandeiro passar para violino. Então, era cercado. E naquele dia, estava cercado ali um alto-falante ali dentro, e na frente do alto-falante, um microfone. Para quê? O Valdir tocava lá no estúdio e o som reverberava aqui na caixa, então o som chegava atrasado. Isso foi invenção do Norival, gravador da Continental. Ele que inventou praticamente o reverb, porque ele botou aquela caixa ali com o microfone, e o som que saía do cavaquinho do Valdir ia até a técnica e voltava para ali, aí é que deu aquele reverb. Entendi. O reverb, para quem não sabe, é um eco. O que a gente está ouvindo agora bastante no cavaquinho do Alzir. Tá vendo? Aí, essa sobra aí. A gente chama isso de reverb, mas na verdade é um eco, né? Então, o que é... E foi assim que ficou o som do cavaquinho do Valdir. Valdir no Brasileirinho. Exatamente. Vamos lá. É muita tecnologia, gente. Vamos lá. Eu sou muito velho para tanta coisa. Meus caros amigos, folgo muito em ver o Jorginho devidamente recuperado e de novo cheio de energia. Desejo-lhe um excelente regresso. Estou a adorar este início de programa calminho, mesmo na Chiquita. 3. Não conheço a excelentíssima filha da sogra do João Carino, mas queria apresentar-lhes os meus parabéns, pois conseguiu para sua mãe um competente e muito simpático genro. Muito obrigado. Obrigado. A senhora está ouvindo, né, dona Bárbara? Eu sou um partido legal. Abraço português do Porto, José Silva Neves. Zé Silva, ó, tamo junto, hein? Vai passar lá da próxima vez. Vou passar lá, vinho, vou passar lá. Nunca mais tem. Nunca mais vai ter essa colher de chá. Já ganhei o dia. Vamos ver agora um choro com um nome muito legal, chama-se Camundongo. Tem história, né? Valdir Azevedo estava gravando no estúdio da Continental, passa um ratinho, né? Todo mundo preocupado, porque era o Valdir Azevedo que estava ali, um cara com uma vassoura. Eu disse, não vai matar, porque aqui no México música, ele não está aqui porque ele gosta de música. Fez o Camundongo.
Alzê Vinícius. Tá pensando o quê? Camundongo, de Valdir Azevedo. Está ouvindo o programa Época de Ouro. Bom demais da conta, hein? A gente vai ver agora um baião super conhecido. O Camundongo do Risadinha do Pandeiro. Fala aqui, Jorginho. Ele trabalhava com o Valdir e fizeram o Camundongo, os dois, ele e o Risadinha. Risadinha do Pandeiro tocava muito pandeiro, era canhoto igual a mim. Que sorte, né? E tocava muito bem. Maravilha para o Risadinha. Sorte a nossa ter você aqui por perto. A próxima música foi um sucesso danado, em 1951, e vendeu, para vocês terem uma ideia, vendeu 500 mil cópias. Imagine hoje em dia, né, onde o disco de ouro é conferido com 10 mil ou 15 mil cópias. 500 mil cópias é um negócio, é um marco, né? Já naquela época, né? Há 60 anos atrás. Vamos lá, então, vamos ouvir o Baião Delicado. Carino, vale só um registro. O Valdir Azevedo, eu vi o Dalton Vogel contando isso aqui no 50 anos brasileirinho, que eu fui convidado, né? O Dalton, que foi baixista do Valdir Azevedo, contando que ele foram tocar para uma força de paz da Unesco, na faixa de Gaza, e saiu procurando um presente. O Valdir pegou uma caixinha de música, estava lá o Baião Delicado. Essa caixinha funciona até hoje. Hoje acho que está no Museu da Imagem do Som. Entendeu? Ou seja, o cara não tinha noção de onde ia a música dele. Né? É verdade. Isso foi um hit realmente internacional. Mas a cultura tem isso, né? Ela não tem... Tem fronteira. Não tem fronteira. E especialmente a música instrumental, né?
Alzier Vinícius, muito bom mesmo. Esse foi o delicado baião do Valdir Azevedo. Queria registrar aqui, além das pessoas todas que comparecem aqui na Sala Sidney Emília Funarte, na Rua da Imprensa 16, toda segunda-feira, às 17 horas. Hoje também a gente está recebendo um grupo chamado GAER, que se chama Grupo Amor, Esperança e Renovação. É um grupo de São Gonçalo. Vieram 15 pessoas aqui, muito obrigado. O GAER ele existe há 11 anos. A proposta deles não é só uma proposta de entretenimento também. Eles trabalham com temas como saúde emocional, liberação da criatividade, importância do desapego, identificação de sonhos, realização de meta. É muito legal. Eles trabalham com dinâmicas, oficinas, encontros. Tudo muito bem montado, é um barato. Muito obrigado, GAER, por ter vindo aqui. A produção do programa Época de Ouro agradece a presença de vocês. Muito legal. Ô, Carino, eu queria falar aqui um pouquinho do Alzier, que eu sou fã dele, até porque ele fala bem mais rápido do que eu. Ele é velocista puro, né? Ele fala e até toca falar, rápido. ele fala rápido, né? Vou comer um pão de queijo. Comer uns queijos de Minas. Vamos comer um queijo de Minas ali no pedacinho do céu. Cara, o cara falando nessa velocidade, ele tem que ser veloz e bom assim no cavaquinho. Eu queria ser veloz como esse menino. Eu tenho que falar bem mais rápido, a gente fala bem mais rápido. Mas olha, eu queria parabenizar, rapaz, o Alzier. A gente já tocou lá na sua casa, lá em Belzonte. Uma comida muito boa, lá no Pedacinho do Céu. Frango com quiabo. Foi mesmo, isso mesmo, frango com quiabo. Então, convido a quem estiver ouvindo a aparecer lá no Pedacinho do Céu, porque não vai ficar triste não, né? Vai ficar alegre como as músicas que o Valdir Azevedo fez. As músicas do Valdir Azevedo, elas são muito alegres, né? Lógico, ele tem aquela mágoa de um cavaquinho que é bem mais triste, né? Mas as músicas dele transmitem uma alegria, né? Ainda mais sendo tocado por um mestre desse como o Alzier. Fica muito bonito, né? É verdade. Vamos lá, vamos ver agora a Cachopa no Frevo, do Valdir Azevedo, pelo Alzier Vinícius.
Esse foi o Cachopa no Frevo, Valdir Azevedo, pelo Alzê Vinícius. Antes da próxima música, eu queria contar uma historinha. O Valdir Azevedo se mudou para Brasília em 1971. Então ele estava lá, ele morava numa casa lá no Lago Sul, e ele resolveu consertar uma máquina de cortar grama. Ele desmontou a máquina toda de cortar grama e, no meio do caminho, ele tocou o telefone, ele foi atender. Quando ele voltou, ele esqueceu que não tinha acabado de montar a máquina, e ligou a máquina e perdeu a ponta de um dedo. Cabeça do dedo. E, claro, imagina, perdeu mesmo, decepou o dedo. A primeira coisa, ele nem sentiu dor. Segundo ele, nem sentiu dor. Ele falou, bom, acabou a minha vida de músico, né? Um músico sem o dedo, acabou. Foi para o hospital. Quando chegou lá... Era o que mais precisava, né? E quando chegou lá, o médico falou para a mulher dele assim, cadê o dedo? Sei, vai lá buscar o dedo. Ela voltou, achou, e o cara fez o implante naquela época, e demorou muito tempo, e ele voltou e conseguiu recuperar o movimento do dedo, tocando perfeitamente, e felizmente, né? Um acidente muito grave. E depois disso ele fez essa música, nós vamos ouvir agora, chama Minhas Mãos, Meu Cavaquinho.
Alzê Vinícius. Minhas mãos, meu cavaquinho, dá para entender, né? Pela história, por que foi incluída essa Ave Maria no meio, né? A gente está... Vamos fazer agora o arrastapé? Tem. Karina, na realidade, o Valdir Azevedo era um pesquisador, né? Então, ele dava conotações às coisas dele. Por exemplo, delicado, no livro lá fala, ele colocou como um choro, um baião choro, né? E esse agora, o arrastapé, ele colocou como baião frevo. Então, ele misturava essas coisas, né? Muito legal, né? E o Ronaldo lembrou um lance interessante aqui do Jacó do Bandolim, quando foi tocar para o Costa e Silva, né? Aí o Costa e Silva pediu para ele baixinho: Jacó, toca aquela música sua que foi um sucesso na Argentina, danado. Delicado. Os dois não se tocavam, né? Ironia. Foi bom você ter falado nisso, porque... Essa música é do outro. Essa música é do outro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então foi bom você ter adiantado aí essa rivalidade. Vamos lá, arrasta-pé. Está ouvindo o programa Época de Ouro, gravado ao vivo, aqui na Sala Funarte, Cisne Emília. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM de Brasília. Se quiser escrever para cá, nosso endereço eletrônico é épocadeouro@ebc.com.br. Ouvimos agora Arrastapé com Alzê Vinícius. Última música do Alzê. Fala tudo. Alzê, vem cá, tem uma historinha, assim, eu me lembro quando a gente foi com a Época de Ouro lá no seu bar. Você falou alguma coisa assim, o dia que o Época de Ouro tocar nesse palco, como é que seria essa história aí que eu não me lembro bem? Pega o microfone lá. Não, é o seguinte, o Época sempre foi meu sonho. O Época é o sonho de qualquer músico estar aqui. Eu sou muito privilegiado estar aqui, sendo acompanhado por essa instituição musical chamada Época de Ouro. Então eu falei com o Jorginho, o dia que o Época... Eu tinha um palco lá de madeira. O dia que o Época de Ouro subir nesse palco, eu serro esse negócio na hora, que meta um serrote. E nós vamos guardar esse negócio, vamos rifar, vamos vender esse negócio.
Aí o Jorginho foi com época, Dino, né? Foi uma noite maravilhosa. Aí no dia seguinte metia o serrote no negócio e eu guardei. Ele tem a parte do carpete, eu esqueci de trazer, mas está lá, de lembrança. Ninguém mais subiu naquele palco. Eu falei, ninguém sobe nesse palco mais depois da época de ouro. E ninguém subiu. Muito legal. Vamos lá, vamos ouvir Cavaquinho Seresteiro. Deixa eu só fazer uma parte, é o seguinte, eu tive uma perda lá, uma baixa, muito, assim, que me deixou triste, o Tião do Bandolim. O Tião é meu amigo há 30 anos e desde a fundação do Pedacinhos do Céu, um compositor de choro maravilhoso, e o Tião faleceu. E o Tião me ensinou muito do Valdir Azevedo, porque ele tocou cavaquinho antes de tocar bandolim. Então, eu aprendi muito com o Tião, e ele me falava dos choros e eu ia atrás. Eu ia correr para comprar os discos. De qualquer maneira, eu tinha que arrumar uma gravação. Então, eu tinha que dedicar para ele aqui. De onde ele estiver, que Deus o tenha. E outro amigo queridíssimo que eu perdi foi o Zé Rodrigues, o Zé do Cavaco aqui do Rio. O Zé Rodrigues, maravilhoso também. Então, de onde eles estiverem, que Deus os abençoe, né? Alzier Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Arrasou, arrasou. Volte sempre. Esse foi o Cavaquinho Seresteiro. Alzier Vinícius. Eu queria ler um poema aqui do Antônio Francisco sobre o programa de hoje. Poema mais ou menos assim, porque eu não... É difícil ler poema. Tem que treinar. Ele deu assim aqui agora, vamos lá. Programa dedicado a um músico genial. Alcançou com Delicado sucesso internacional. Antes, o Brasileirinho, junto com o Carioquinha, no disco foram vizinhos já traçando sua linha. Depois veio o Vê Se Gostas, sobre Pedacinhos do Céu.
Chiquita quis a proposta e pegou logo o troféu. Falo aqui sobre um artista deste tão simples enredo, o mestre cavaquinista. Viva Valdir Azevedo. Antônio Francisco, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e pelo seu talento. E falando em cavaquinho seresteiro, hora da seresta. Epa! É isso aí, com vinheta e tudo. Com Antônio Rocha. E hoje nós não combinamos nada, eu deixei ao encargo dele a escolha do repertório. Hoje a gente não combinou nada, eu estou um pouquinho rouco ainda, mas vou fazer o possível. E aquela cigana que ele promete há um mês, continua embromando. Uma hora ela sai. Sai, tô sabendo. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos risos falsos da alegria. Andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha um cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forro meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns de penduradas na corda qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida era a cabrocha, o luar e o violão. Desculpe aí, gente. Isso é porque ele tá rouco, hein? Não tô realmente com a garganta ardendo demais. Vamos lá. Estamos na reta final aqui do programa, mas eu queria contar uma história aqui do... Tem sempre uma historinha aqui do musical, né? Então eu me lembrei hoje. Estava tomando banho e me lembrei dessa história. Que é o seguinte, negócio do... A história do... Eu sou do tempo do telegrama. Hoje a gente não lembra, ninguém mais recebe telegrama, né? O que é isso? Pois é. Eu não me lembro disso. Não sei. E o telegrama não tinha ponto, assim, né? E o telegrama assim, era todo resumido, né? Tinha um negócio, né? Assim.
Cheguei, não tinha artigo, não tinha pronome, não tinha todo, e o ponto era PT, né? Eram mensagens muito curtas, né? E eram passadas por código Morse, né? Que aquele pá, tá, tá, ponto e traço, pá, tá, 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 tá. Então era o telegrama. Hoje não existe mais telegrama. Semana passada eu recebi um telegrama que era um texto. Não tem mais telegrama. Acabou, esculhambou o telegrama. Bom, mas aí o Lamartine Babo, que foi um grande compositor, e ele era muito magrinho, tinha uma voz muito fininha, assim. Aí ele... Trio de osso, E aí o Lamartine Babo ele foi passar um telegrama. Aí chegou lá, falou, quero passar um telegrama. Aí o atendente, o outro, bateu assim bateu um pro outro, lá dentro do escritório, assim. Aí, dizendo assim, né? Feio, magro, de voz fina. Pro outro colega. Aí o Lamartine tirou a caneta e falou assim: feio, magro, de voz fina e ex-telegrafista. Bom, né? Ô, Carino, me Oi. confirma aí uma coisa sobre os hinos que o Lamartine fez. Ele fez tudo num dia só, né? Não, isso eu não sabia. Eu conheço, eu vi uma história assim, Ele fez todos, não sabia que... A gente tem que confirmar isso depois, mas eu já ouvi essa história mais de uma vez, que o Lamartine ele foi contratado, né, pelo governo do estado na época, ou a prefeitura, não sei, sabe como é que é boato, né? Então, para ele fazer os hinos dos clubes, né? E aí deu um tempo para ele que ia ter uma festa em determinada data e que esses hinos iam ser apresentados. Ele fazia os hinos do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do América, né? Não é isso? Então, aí... Do América, o mais bonito, né? Do América... É o mais bonito, né? Depois do Fluminense, o América é o mais bonito. Do Flamengo, com certeza. Então, e aí ele ficou, sabe como é que é, né? Foi remancheando, enrolando e tal. E aí, bom, deram uma pressão nele e falaram assim, bom, você vai pro... Aí botaram ele num hotel, disseram até que era um hotel aqui no Flamengo, trancaram ele, botaram 2 seguranças na porta e falou assim, tu só sai daí agora quando você fizer os hinos. Aí a história conta que ele fez todos os hinos num dia só. O cara era... Pode ser. Né? Mestre, era muito né? talentoso, né? Muito E aí fez cada hino lindo, né? Eu o acho- Ronaldo está falando que foi uma semana, mas eu já ouvi falar que era um dia. Mas como o cara era muito bom, ele era muito bom. Ele era bom demais. Ele era, sobre a magreza dele, ele falava que eu era tão magro que não dava fotografia às minhas fãs, dava radiografias. Sobre a voz fina, ele dizia assim, eu não tenho voz, eu tenho vez. Bom, vamos lá? Eu queria falar só um pedacinho dessa história do Valdir Azevedo, para concluir, para justificar o final do repertório, é que ele teve uma obra muito simples, né? Ela foi a grande jogada do Valdir Azevedo. E certa vez, e por isso havia uma rivalidade não dita entre ele e o Jacó do Bandolim. O Jacó é um gênio, compositor também genial, e que tem uma obra muito sofisticada. E o Valdir Azevedo, uma obra muito simples. O Valdir Azevedo, um sucesso danado, vendeu milhares de discos. E o Jacó não fez tanto sucesso assim. Então havia essa coisa. E certa vez o Valdir Azevedo, incomodado com isso, compôs uma série de músicas sofisticadas, mais sofisticadas, e foi perguntar ao Radamés Inhatali, mostrar, olha, maestro, minhas obras. O Radamés falou assim, Valdir, para com essa história, faz o que você sabe fazer, que é muito melhor. O negócio é a simplicidade. Então, que é a grande palavra para a obra do Valdir Azevedo, ser simples. Não precisa ser sofisticado para ser bonito, né? Não é verdade?
Então a gente resolveu fazer agora, para terminar, 2 músicas do Jacó, para fazer um certo equilíbrio. E depois a gente termina em grande estilo com o Valdir. Vamos fazer então o Doce de Coco? E também tem uma coisa, né? O padrinho, o dono, sei lá, foi Jacó. A gente a gente gosta do Valdir, mas não pode esquecer Jacó. Não, é por isso mesmo.
Ligado é melhor. Vocês estão ouvindo o programa Época de Ouro? Um dia eu vou nascer assim, eu volto assim. Você viu que se falhar você aí, eu tô aqui prontinho para te ajudar, né? Tem Amigo certeza. é para essas coisas. É, faz agora, faz de novo. Você está ouvindo o programa Época de Ouro? Aqui na Rádio MEC. Não, Rádio Nacional. Perdemos o contrato. Ô, Carino, Temos um aniversariante hoje, aqui na tá. plateia. Trouxe seus amigos para comemorar. É a Maria José. Mas já tá ali. Bom, eu queria agora... Eu acho que não vai dar tempo mesmo, Celcinho. Deixa eu só falar do nosso show. Deixa. O trio Choro A3 vai estar sexta e sábado no Rio Cenário. Trio Choro A3, eu, Ronaldo e Tony. Eu, Ronaldo e Tony. É um trio, né? A gente sai tocando aí por aí pelos botecos, né? Então nós estaremos lá no Rio Cenário na sexta-feira e sábado. O Rio Cenário é ali na Rua do Lavradio, às 8h30. Então quem quiser ir lá, Ronaldo toca até tango, bossa nova. 20h30. Isso. Então vocês serão convidados. Começa às 8h30. Tá bom? Vocês estão convidados. Eu queria agora, para terminar, dar os créditos aqui do pessoal. 20. Vamos lá. A produção da Sala Sidney Emília, a coordenação do Edir Lima, equipe dele, José Carlos Martins, Vera Souza. Edir está de férias ainda. Ele não volta de férias nunca. Eu acho que ele arrumou uma mulher lá e não volta mais para aquele lugar. Igual juiz, promotor. Vera Souza, Verônica da Rosa, Cristina Ribeiro, Alexandre Macedo, Vandeci Oliveira, Leide Albuquerque. A coordenação de produção da EBC do João Borsani. Produção, vem para cá, Brisa Evangelista e o Vicente Figueira. Coordenação de externas e operador de áudio, Nielson Soares. Operador de áudio, Marcos Nakata. Auxiliar operacional, Celso Aparecido. Técnico de som, Júlio Lopes. Técnico de luz, João Henrique. Direção musical, Jorginho do Pandeiro. Queridão que voltou aqui hoje. Obrigado. Bom demais da conta. Obrigado. Está proibido de ficar doente. E quem é o nosso animador? É o Silvio Santos. Não. Produção executiva, nosso Celcinho Silva. Eu sou o João Carino, apresentador do programa. Lá na ponta direita, André Belliene. Tony Sete Cordas, Antônio Rocha, Ronaldo, Jorge Filho e Jorginho. Chegou um último e-mail aqui, é irresistível, eu tenho que ler, que é da Cláudia, lá de Laranjeiras. Ela escreveu semana passada, queria ouvir a voz do André. Falou assim, adorei a voz do André. Gostaria de saber se você pode, se ele pode dar o telefone dele e informar qual é o estado civil dele. Eu falei, Cláudia, um beijo para o André. Cláudia, olha só, o negócio é o seguinte, Cláudia, nós não podemos fazer isso. Você pode vir aqui toda segunda-feira, às 17 horas, e eu apresento você ao André. Pode isso, André, só fazer o gol. Boa noite a todos. Obrigado, Cláudia, mas eu sou casado e mandar um beijo para minha esposa, Ana. Ela deve estar ouvindo agora, tá bom? Obrigado. Quero chamar para cá Alzier Vinícius para tocar a última música do programa. Penúltima. Tá com medo de apanhar. Alzier. Viva!
Muito obrigado pela presença de todos, querida plateia. Voltem sempre. Falou. Olha só, gente, segunda-feira que vem não teremos o Época de Ouro, porque é feriado e a sala que não abre. Então a gente tem um encontro marcado para daqui a 15 dias, ok?